Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Vamos a mais uma aula sobre os compostos orgânicos, tá bom? Nós já vimos o primeiro grupo funcional orgânico, que são os hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? Aquela cadeia carbônica composta apenas de átomos de carbono e de hidrogênio, não é? O que nós vimos sobre esses hidrocarbonetos? Nós vimos formulação e vimos nomenclatura, ou seja, como é que eu faço fórmula, como é que eu dou nome. Falei para vocês também dos principais hidrocarbonetos, né, dentro dos diversos grupos de alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e as cadeias cíclicas, não foi? Falamos desses hidrocarbonetos em cadeia normal, onde só tem carbono primário e secundário, e falei para vocês também dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada, que tem carbono terciário ou quaternário. Aí vinham os radicais, metil, etil, propil, os diversos radicais butil, vinil, fenil, lembram-se disso? Aí esses grupos substituintes, esses ramos, essas ramificações eram instaladas na cadeia, gerando as cadeias carbônicas ramificadas, não é? Então vimos formulação e nomenclatura. Veremos mais adiante também propriedades físicas desses compostos. Quando eu reunir todos os grupos funcionais, nós vamos fazer uma tabela relacionando as propriedades físicas e químicas de todos os compostos, tá bom? Já falei para vocês, por exemplo, que todo hidrocarboneto não é solúvel em água, falei do estado de agregação, sólidos, líquidos ou gasosos, algumas coisas já estão sendo instaladas aos poucos, tá bom? Aí falei para vocês também do principal hidrocarboneto, que é o petróleo, né? Então falamos de como ele aparece na natureza, como ele é extraído, como ele é processado, o processo de destilação fracionada. Falei dos produtos petroquímicos, né, que derivam do petróleo, e falei da questão ambiental, os combustíveis que derivam do petróleo sendo utilizados e gerando os diversos problemas ambientais, entre eles o efeito estufa, também formação de chuva ácida e outras coisas mais, não é? Aí falamos daquelas reações de combustão completa e incompleta dos hidrocarbonetos. E agora nós vamos para um outro grupo funcional. Assim como você estudou ácido, base, sal, óxido, né, que são grupos funcionais da química inorgânica, nós vamos aqui estudar grupos funcionais da química orgânica. O primeiro grupão lá que nós estudamos foram os hidrocarbonetos, muita coisa a respeito. E agora nós vamos para um segundo grupo, que são os haletos orgânicos. Bom, o que é um haleto orgânico? É um composto orgânico que, logicamente, o principal elemento será sempre ele, o carbono, que tem sempre 4 ligações para serem feitas, não é? Vamos imaginar que eu fizesse para esse composto, ó, a representação aqui de ligação com 3 hidrogênios. E aqui eu colocasse um outro elemento que eu vou chamar aqui de X. Para que esse composto seja chamado de haleto orgânico, esse X tem que ser um halogênio. O que é um halogênio? Halogênios são os elementos da família, antiga família representada como 7A da tabela, ou grupo número 17. Quem são esses elementos? Folclore brasileiro de índios ateus. Fantaclonobrama e Litoantártica. Historinha para quê? Para lembrar quem são os halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Dessa vez nós não vamos falar do astato, que o astato na verdade é um elemento radioativo de alta capacidade de liberar elétrons, então assim, ele tem uma meia-vida, que vocês vão aprender isso mais tarde, de em média 8 horas, então não existe a possibilidade de trabalhar com ele, ele fica o tempo todo liberando energia, então é como se ele desaparecesse, vamos dizer assim. Então ele não se liga ao carbono. Quais elementos vamos estudar ligados ao carbono? Vamos estudar flúor, cloro, bromo e iodo. Esses são os halogênios, por isso a palavra haleto orgânico, que deriva de um halogênio. Tá certo? Bom, o que a gente precisa saber a respeito dos halogênios? Por que eles eram classificados antigamente como família 7? O que todos têm em comum? Todos eles na última camada, aquelas camadas eletrônicas, K, L, M, né, do diagrama de Pauli, todos eles na camada de valência, eles têm 7 elétrons. Então, se eu analisar a estrutura eletrônica, por exemplo, do flúor, o flúor tem número atômico 9, tá? Se eu fizer a distribuição por Pauli, um S2, aí
depois vem aqui 2S2 e 2P5. Chegamos no número 9. O que significa essa distribuição? Ó, que na camada K, que é o primeiro nível, tem 2 elétrons, e esses dois números 2 aqui, ó, representam o segundo nível, lembra disso? Que é a camada L, que contém, ó, 5 mais 2, 7 elétrons. Se eu fizer essa distribuição para o cloro, para o bromo, para o iodo, vai acontecer a mesma coisa. Todos eles têm na camada de valência 7 elétrons. Bom, se eles já têm 7 elétrons, ficar estável não é ficar com 8? Quantos elétrons cada um desses elementos químicos precisa? Cada um deles precisa de 1 elétron. Então eu vou falar que o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, eles vão ser sempre ânions. Ânion é aquele que recebe. Eles vão ser sempre ânions monovalentes. O que é ser monovalente? Receber um elétron. Então você vai sempre encontrar do lado deles assim um tracinho aqui, ó. Esse tracinho representa o seguinte: quando eles se ligarem, eles se ligam uma vez. Eles fazem parte daqueles elementos que lá nas primeiras aulas de orgânica eu falei, que são os elementos organógenos, que frequentemente você vai encontrar ligado ao carbono. Então, para ser um aleto, quem que vai ser o X? Ou flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo. Você nunca vai encontrar, por exemplo, ó, uma cadeia carbônica assim, ó, carbono, flúor aqui no meio, aí um outro carbono. Por que não? Porque se você representar isso, significa que o flúor ligou-se 2 vezes a 2 carbonos, e isso não acontece. Então, ó, essa representação está errada. Eles vão estar sempre penduradinhos, tá? Soltos. Ou seja, uma vez ligados, uma única ligação covalente, um par eletrônico formado, tá bom? Tá? Então esses são os aletos. Existem vários aletos conhecidos nossos, famosos, que são utilizados no dia a dia, que eu vou falando para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês, que é uma coisa que para o pessoal da área técnica vai precisar muito, para entender processos industriais, para entender reações químicas, e também para quem está indo lá para frente para o vestibular também, que também é alguma coisa que nos interessa, saber como é que esses compostos são formados. Então, antes de falar de características, onde eles estão sendo usados, presentes, né? Eu vou mostrar para vocês as reações de obtenção de um aleto orgânico, tá? Então, vamos começar a estudar as chamadas reações orgânicas. Nós já vimos um tipo, que é a reação de combustão. Queimar a gasolina, queimar o diesel, queimar o gás metano é uma reação orgânica, reação de combustão. Agora eu estou mostrando para vocês mais uma reação química orgânica, tá bom? Então vamos aqui na representação delas. Como é que vai se formar um aleto, tá bom? Eu vou mostrar para vocês 2 tipos de reações orgânicas para se formar aleto. A primeira reação vai se chamar reação de substituição. Reação de substituição. Gente, o que é substituir? O que é fazer uma substituição? Ah, você deve estar pensando assim, ah, professor, é trocar alguma coisa, não é? Quando eu falo assim, vou substituir essa peça, vou tirar essa peça que não está funcionando, sei lá, de uma máquina e vou colocar outra, não é? Aqui eu vou mostrar para vocês isso, um aleto sendo formado através de uma reação de substituição. Aí eu vou falar assim, ó, substituição por halogenação. Bom, o que lembra essa palavra? Essa palavra lembra halogênio. Então nós vamos fazer uma substituição num composto orgânico, fazendo o quê? Acrescentando nesse composto um aleto, um dos elementos da família 7, ou seja, ele vai ser um substituinte e outro elemento vai ser substituído, tá? Exemplo, ó, vejam só, vamos imaginar que nós tivéssemos esse hidrocarboneto aqui, ó. Agora nós teremos representação de hidrocarboneto de cadeia ramificada. O que é cadeia ramificada? Aquela cadeia onde existe pelo menos um carbono desse tipo aqui, ó. Esse carbono é o quê? Esse carbono é terciário, tá? Aí eu falo assim para vocês, ó, vamos acrescentar nesse hidrocarboneto esse composto aqui, ó,
Cl2. E aí vamos ver o que a gente vai produzir, tá? Bom, antes de saber o que vamos produzir, vamos analisar um pouquinho essas matérias-primas, tá? Vamos primeiro lá no hidrocarboneto analisar que tipo de hidrocarboneto ele é. Bom, vejam só. Nessas ligações todas entre carbonos, você está vendo que só existem ligações simples. Isso quer dizer que isso é um alcano, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, além da gente perceber que ele é um hidrocarboneto alcano, eu quero dar nome a esse composto. O que a gente está vendo penduradinho aqui, ó? Um radical. Então agora eu vou precisar dar nome a esse composto. Como é que a gente dá nome mesmo? A gente escolhe a cadeia principal, que é a linha maior, depois a gente faz aquela numeração, lembra disso? Cadeia principal, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, 4. Então eu vou escolher a linha linear como principal. Então eu vou chamar esse daqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, tá bom? Já escolhi a cadeia principal, agora o que eu vou escolher? Vou mostrar na nomenclatura onde está o radical. O radical está no carbono número 2, então eu começo falando assim, ó, no carbono 2 tem esse composto aqui pendurado, não é? Como é que chama radical de um carbono só? É o metil. Então eu vou falar o seguinte, ó, no carbono 2 tem radical metil. Numa cadeia de quantos carbonos? Uma cadeia de 4. 4 é but. Ligações simples, e é hidrocarboneto. Esse é o 2-metilbutano. O 2-metilbutano vai receber o que? Cl2. O que é Cl2? Cl2 é quando dois cloros se uniram formar uma molécula gasosa, que a gente chama esse composto assim, ó. Este é o gás cloro. Eu não posso falar que é o cloro apenas, porque o cloro apenas seria o símbolo do elemento químico. Ali eu estou falando da molécula. Toda molécula de A metal é gás, então tem que representar assim a nomenclatura, o gás cloro, tá? Aí é o seguinte, imagine assim, ó, que eu tenho uma molécula de 2-metilbutano e uma molécula de gás cloro. Se eu tiver aqui duas moléculas, eu teria que ter duas aqui. Se aqui eu tenho 1 milhão, aqui eu também tenho que ter 1 milhão. Ou seja, eu estou imaginando o seguinte, que nós tenhamos aqui quantidades equimoleculares. O que são quantidades equimoleculares? Mesmas quantidades em mol. Aí eu junto os dois. Muitas vezes vai ser necessário fazer uso de catalisador. Catalisador pode ser um elemento químico acrescentado aí para ajudar a coisa a acontecer. Pode ser modificação, por exemplo, de pressão, de temperatura. Tá? Eu não vou me envolver agora com isso, porque isso é nosso estudo para adiante, mas nem sempre quando você mistura, a reação vai acontecer de uma maneira espontânea. Às vezes ela precisa de uma ajudinha, entendeu? Aí eu falo assim para vocês, ó, o que é o gás cloro? O gás cloro se forma quando dois átomos de cloro fazem essa ligação covalente, não é assim que você já aprendeu lá no primeiro ano? Aí eu vou mostrar o que vai acontecer quando o gás cloro encontra o 2-metilbutano, tá? Vai acontecer o seguinte, é como se eles se sentissem atraídos. Um exerce uma atração sobre o outro. Por quê? Existe diferença de eletronegatividade. O cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio e o carbono. O que é ser eletronegativo? O cloro tem mais elétrons na última camada. Então, é como se ele atraísse o oposto. No momento de contato dos dois, vai acontecer o seguinte, ó, uma ruptura dessa ligação. Essa ligação se rompe. E aí o que acontece? Um desses dois cloros vai lá no 2-metilbutano e leva embora para ele um desses hidrogênios. Você vai falar, professora, mas tem um monte de hidrogênios nessa molécula. Realmente, qualquer um deles pode ser levado, tá bom? A princípio, qualquer um. Mas existe uma regra que chama regra de Markovnikov, que é de um cientista que estudou isso, que ele percebeu o seguinte, provavelmente o hidrogênio que tem mais facilidade para ser levado embora é o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. O que é um carbono menos hidrogenado? É o carbono que tem menos hidrogênios. Me fale, de todos esses carbonos que você está vendo aqui, qual deles tem menos hidrogênios? Aí você vai falar aqui, ó, é o número 2. Então é esse hidrogênio que está com ele aqui, ó, que vai ser arrastado. Então, ó, um desses cloros leva esse hidrogênio embora. Formando o quê? Formando, eu vou colocar aqui embaixo, que isso daqui na verdade é como se fosse o segundo produto, não é o principal. Então, ó, um desses cloros leva esse hidrogênio embora, formando HCl. O que é HCl? É o ácido clorídrico, que você já estudou em química inorgânica. Ácido clorídrico é o mesmo ácido que está lá no nosso estômago, do suco gástrico, tá? E o outro cloro? O outro cloro eram dois,
O outro cloro, ele se instala no lugar do hidrogênio, formando o quê? O haleto. Lembra que eu falei com vocês que haleto é quando no composto orgânico há a presença de um dos elementos da família 7? Então, ó, qual é o produto principal aqui? Ó? Eu continuo a ter uma molécula com 4 carbonos e o carboninho penduradinho aqui. Ó. Aí agora eu vou colocar um tracinho aqui, onde a letra G aqui vai me atrapalhar um pouquinho, que eu dei uma exagerada no meu G aqui, ó, diminuiu ele, ficou meio esquisitinho. O que vai acontecer? Ó? Esses carbonos todos aqui, ó, não foram modificados. Carbono 1, o carbono 3, o carbono 4, o radical metil, nada sofreu modificação. Quem vai sofrer modificação? O carbono número 2. Ele vai receber o cloro aqui, ó. Certo? O que agora eu criei? Eu criei um haleto orgânico. De que maneira? Através de uma reação de substituição por halogenação. O que é substituir? É trocar uma coisa por outra. Quem entra aqui? Entra aqui o gás cloro. Um dos átomos de cloro leva o hidrogênio embora, formando um ácido. O outro cloro se instala na molécula, formando um haleto. Agora nós temos que dar nome a esse haleto, tá bom? O que a gente vai fazer? Agora quem vai mandar é a posição do cloro. Não é mais a posição do radical, tá? O cloro é mais importante, ele é o grupo funcional. Então eu vou numerar a cadeia, fazendo com que ele esteja presente na cadeia e pelo lado mais próximo dele. Aqui no caso vai dar na mesma, porque tanto o metil quanto o cloro estão no mesmo carbono 2, então eu vou manter a numeração. Mas vamos imaginar se o cloro tivesse ido para frente, é ele que eu vou buscar na numeração, tá? Então esse é carbono 1, 2, 3, 4. Agora eu vou falar o seguinte, ó. Vou começar falando do cloro. Vou apagar um pouquinho aqui o HCl, que é outro produto, eu já repito ele aqui, que eu tenho pouco espaço e eu exagero na letra, só para você conseguir enxergar bem a nomenclatura. Então agora eu vou falar do cloro primeiro. Até então nós falávamos primeiro do radical metil, não é? Agora o cloro vai na frente porque ele é o grupo funcional. A importância é maior aí no caso. Então eu vou falar o seguinte, ó, na nomenclatura. Esse é o composto onde no carbono 2 tem cloro. Agora eu vou falar que no mesmo carbono 2 continua a ter radical metil. Lembrem-se que não pode deixar de colocar os hífens. Agora eu vou para a cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia do butano. Além disso, eu vou colocar nesse cantinho aqui, ó, produzimos também o outro produto que era o ácido clorídrico. Então, as equações, dessa vez eu representei errado por falta de espaço, a equação precisa ser expressa numa só linha. Reagentes, dois reagentes gerando dois produtos. O HCl tem que estar aqui no cantinho direito do haleto, tá bom? Então, essa é uma reação de substituição, onde eu coloquei um halogênio. Que halogenação eu fiz? Essa é uma cloração. O que é fazer uma cloração? Acrescentar cloro. Se eu pedir, faça uma bromação, aí você vai acrescentar bromo. Faça uma fluoretação, você vai acrescentar flúor, tá certo? Então, essas reações de substituição por halogenação fazem gerar um haleto orgânico. Esse haleto, uma das maneiras de produzir ele industrialmente é através dessa substituição, tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma outra halogenação, uma outra maneira de produzir um haleto por um outro método, tá bom, gente? Muito obrigada, até a próxima, beijo!